Eu quero falar com você um pouco hoje, falando para mim, falando para você, para todos nós. Separei algumas passagens aqui na Bíblia para a gente poder ficar inteirado como deve ser o procedimento do cristão, da pessoa que serve a Jesus Cristo, que serve a Deus, perante as autoridades. Às vezes escutamos tanta bobagem de pessoas que se dizem cristão, e às vezes até um cristão verdadeiro, porque ele não para pensar o que sai da sua boca. O cristão, ele está nesse mundo, mas ele não faz parte desse mundo. Ele ainda vive nesse mundo, mas ele aguarda o bendito Senhor e soberano, que é o Senhor da glória, Jesus Cristo. Então ele está aqui como peregrino, esperando o dia da volta de Cristo, para que ele possa ir para o país que é o verdadeiro país, onde existe a verdadeira vida e a eternidade. Quando Paulo escreve a carta a Tito, um dos pequenos livros da Bíblia, nós encontramos no capítulo 3 algumas instruções que mostram para mim e para você como deve ser o nosso procedimento diante de algumas autoridades que às vezes nem merece ter respeito, mas o que ele fala para nós? Nós sabemos que existem muitos homens que são colocados na política que não merecem o nosso respeito e nossa obediência. Mas qual é o mandamento de Deus para mim e para você? Na história do mundo, Deus já deixou muitos homens ruins serem reis, serem ministros, serem presidentes, serem governador, pessoas que não merecem o respeito e não merecem a obediência. Mas qual é o mandamento do cristão com respeito a estes homens que são colocados perante o povo, para governar o povo? É isso que nós vamos falar um pouco hoje, nesses versículos e nesses capítulos. Porque sabemos que nós estamos vivendo no mundo e às vezes nós escolhemos uma pessoa certa, mas às vezes nem sempre é ele que vai estar governando, ou às vezes escolhemos errado. E aí temos que aguentar as consequências. Aí começamos a murmurar, a lamentar, e aí começamos a pecar. Mas vamos começar um pouco em Tito capítulo 3. Olha o versículo 1 e 2. Lembrai-lhes que se sujeitam aos que governam, as autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. As autoridades, então lembra, cordato, não é para você abrir a boca e falar mal, é para você dar bom testemunho. Às vezes sofremos com isso. Às vezes temos que pagar um preço caro diante daquela pessoa que está lá. Mas o que importa é servir a Deus. O que importa é a nossa submissão a Deus Todo-Poderoso. Temos uma outra passagem na primeira carta de Pedro, que nos ajuda também a compreender um pouco a esse respeito da obediência às autoridades. 1 Pedro capítulo 2, podemos observar isso no versículo 11. O Pedro, ele está escrevendo agora para vários irmãos em Cristo, que foram dispersos para vários lugares. E essa carta, como essa primeira, como a segunda, vai circular entre eles, porque eles estavam sujeitos a alguns políticos ruins que estavam nos cargos da polícia, porque os cristãos eram perseguidos, também de governadores que queriam eliminá-los e às vezes colocava fardo pesado sobre o povo e sobre os cristãos. Nós não estamos livres disso. Você sabe muito bem. Você sabe muito bem porque existe país até hoje no mundo que a pessoa que decide servir a Deus verdadeiramente, ele é perseguido por causa do nome de Cristo. Nós não estamos livres destas coisas. Mas veja o que o apóstolo Pedro menciona aqui nesta primeira carta, no capítulo 2, no versículo 11 até o 17, nós vamos estar lendo. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma.
mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo em que fala contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorificam a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para louvores dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela paciência do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia da liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Percebeu? As autoridades, os magistrados, as leis que existem, é por Deus instituído. Não que Deus está colocando aquele homem ruim, mas por causa de aquele homem é colocado lá. E você, como eu, que queremos ser obediente a Deus, vamos sofrer as consequências. Mas devemos manter a calma, a paciência e não usar a liberdade do qual nós temos como homens livres para transformar em confusão. Então devemos sujeitar, mesmo que seja pesado, o que está vindo daquele que está governando as pessoas aqui na Terra. Estamos falando da política, né? E quando nós ultrapassamos esses limites e não queremos obedecer às autoridades, ele disse que o castigo vem, seja do rei, seja das autoridades, seja dos governantes, o castigo vem. E este castigo é para aquele que está desobedecendo. Então, sobre alguma coisa pesada que vem para mim e para você, devemos, mesmo gemendo em silêncio, fazer com que seja cumprido aquela lei, até passar esse período, por causa de Deus. Veja o que ele diz em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13 nos ajuda um pouco mais a esse respeito. E quando nós estamos, ele vai falar agora nesse versículo, quando nós não queremos obedecer, então lembra que a mão vai pesar sobre mim e você. Então, se queremos chegar aos céus, vamos estar submissos e obedecer às leis que existem. Talvez ela seja de uma moda aqui no Brasil, de outro modo nos Estados Unidos, e cada país tem as suas leis, né? A maioria dos países tem basicamente a mesma lei, mas um lugar ainda é a monarquia, outro lado, e vai embora, é assim, um é o rei, outro é o presidente. No final, tudo resume em obediência ao principal para não sofrer. Quando desobedece, há morte, há prisão e há sofrimento. Romanos capítulo 13, o versículo 1, ele diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Ele não diz que as autoridades, olha, seja sujeito só àquelas autoridades que são boazinhas, aquelas que faz tudo que seja em prol do benefício. Não, ele não falou isso. Aí diz, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste às ordenanças de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer autoridades? Faz o bem e terá louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, temes, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Espada significa morte. Pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Agora podemos observar. Ele menciona que se você fizer o bem, nem sempre você vai fazer o bem obedecendo às autoridades,
como coisa dócil, coisa doce, coisa fácil. Às vezes você vai fazer o bem, mas você está carregando um fardo muito pesado. Pense bem nisso. Estamos vivendo em um período em que o mundo muda muito rápido e sabemos que podemos ser pegos de surpresa por alguma autoridade. Então, hoje, amanhã, depois de depois, vamos procurar fazer o bem, sermos verdadeiros cidadãos que obedecem à palavra do Senhor em primeiro lugar. Há uma coisa só que ele diz para nós no livro de Atos, logo no comecinho, que se porventura a autoridade vem contra a obediência a Deus, devemos pesar bem na balança. Porque servir a Deus significa vida eterna. E não servir a Deus significa morte eterna. Se necessário, pagarmos um preço muito alto até com a vida para ficar ao lado do Senhor, então devemos ficar com o Senhor. Porque essa vida nós vamos perder ela a qualquer momento. Seja ela por um acidente, seja ela por uma doença, seja ela num assalto, seja ela em alguma queda, sei lá, alguma coisa, vamos perder. Mas a vida eterna significa eterna. E é nessa vida que nós definimos onde queremos passar a eternidade. Aconteceu com os apóstolos. Foram presos, foram açoitados, e de repente vem uma voz de cima da autoridade e falou: olha, não queremos que vocês falem nesse nome, nem pregue esse nome. Ele falou: julgai vós mesmos se é correto parar de falar das coisas de Deus, coisas que vimos e somos testemunha, obedecer a vós outros. Eles disseram: nós vamos continuar servindo a Deus e falando das coisas que agradam a Ele. E Deus os protegeu. Aí que está a diferença. Quando tomamos a decisão de servir a Deus, mesmo contra alguém que quer fazer com que nós desistamos desse caminho, venhamos a desistir daquela direção que estamos caminhando, a porta estreita. Se nós desistirmos da porta estreita, vamos pagar um preço caro, porque vamos perder a vida física e vamos perder a vida eterna. Mas se continuar com Deus, Ele é capaz de nos livrar e conduzir quando nós fazemos aquilo que as autoridades ruins desejam, mas servindo ao Senhor. Agora, quando diz para parar de servir a Deus, aí não, aí já é demais. Precisamos continuar com Deus. Veja que ele continua falando um pouco mais, a partir do versículo 5 ainda do capítulo 13. É necessário que lhe esteja sujeito, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Agora, nem sempre vamos dar honra para a pessoa boa. Às vezes, devemos mostrar com nossas vidas que nós respeitamos, mesmo sendo uma pessoa ruim de coração. E está cheio em nosso meio de pessoas que não respeitam a Deus, mas estão aí. Agora, no meio de tudo isso, qual deve ser o nosso proceder? Em primeiro lugar, obedecer a Deus, guardar os seus mandamentos, para que tenhamos dele vida mansa e tranquila no nosso serviço a ele. Por isso ele disse em uma das cartas, quando ele escreve a Timóteo, para ensinar a igreja lá em Éfeso: olha, use a prática de oração para todos os homens que estão investidos em autoridade, para que possamos ter vida mansa e tranquila para continuar servindo ao Senhor em nossos dias. Serve para mim e para você hoje. Orar pelas autoridades, não importa quem ela é. Que Deus mude o coração daquela pessoa para que possamos continuar levantando dos nossos lugares, levantando dos nossos afazeres, saindo de nossas casas, indo para o local de reunião
cultuar a Deus em espírito e em verdade. Que nós possamos em nossa casa ter a liberdade de servir ao Senhor com nossas reuniões de estudo, nossas reuniões de oração, sem ninguém atrapalhar, sem ninguém vir nos proibir, como existe em alguns países. Devemos orar a Deus para manter a liberdade que nós temos em nosso país, das nossas reuniões, para servirmos verdadeiramente ao nosso Deus e Pai. E ter a tranquilidade em nossa mente, em nosso espírito, porque estamos servindo ao Deus Criador e sustentador de todas as coisas, principalmente de nossa vida, aqui enquanto estamos aqui. Que Deus nos ajude e nos dê sabedoria para lidar com tudo isso, que não é fácil. Lidar com pessoas que são ruins, que nos perseguem e tentam tirar de nós a coisa melhor que encontramos, que é o caminho, a verdade e a vida. Se está ajudando você, essas pequenas mensagens, seja sempre bem-vindo. Se já é inscrito em nossa página, eu só tenho a agradecer e oro todos os dias para que tantas pessoas possam estar também gozando da alegria e da felicidade. Seja um mensageiro do Senhor, enviando para outras pessoas. Se você só está visitando a nossa página, continue sendo bem-vindo. Se tem o desejo de ser notificado cada vez que posto novos vídeos, então fique à vontade para inscrever-se em nossa página. Que Deus nos abençoe e nos ajude a vencer a cada dia os obstáculos da tática maligna que às vezes vem através de muitos homens para testar a mim e você. Que Deus nos abençoe e nos dê força.